Boa noite todo mundo que está aqui. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse nosso primeiro encontro do projeto 30 em 1. Né? Nesses encontros que estamos começando hoje, nesses encontros nós vamos trazer diversos conteúdos, estratégias, ações, justamente para ajudar os donos de lojas, gestores de lojas de carros e motos, nesse mercado automotor, a alcançarem o seu primeiro 30 em 1. Né? E o que é esse 30 em 1? Isso é justamente fazer 30 dias de vendas em apenas um dia. Meu nome é Roberto Bassi, eu sou o criador, o dono da empresa Turning Your Business e, entre outras atividades, desenvolvemos a ação chamada Esquadrão de Vendas, que atua justamente nas empresas para que façam os seus 30 dias de vendas em apenas um. O nosso 30 em 1. Então, toda terça-feira teremos aí os nossos encontros às 7h30, 7h31 para ser mais preciso, onde vamos então estar discutindo todas essas ações que podem ajudar você a alcançar esses resultados. E para a gente inaugurar o nosso bate-papo de hoje, eu quero começar trazendo para vocês uma percepção dos benefícios que as vendas explosivas podem trazer para o seu negócio. Então isso daqui é justamente o nosso tema de hoje, os benefícios das vendas explosivas. Mas antes da gente começar, queria apenas informar que esses nossos encontros do projeto 30 em 1 serão sempre às terças-feiras, às 19h31, e já vou antecipar que toda quinta-feira, às 7h31 da manhã, também estaremos ao vivo num outro formato, numa mesa de bate-papo, de perguntas e respostas, junto com um grande parceiro de George, que vai estar conduzindo essas questões, essas dúvidas, essas principais dificuldades que impedem esses donos, aos gestores das lojas, de alcançarem, de atingirem esse seu primeiro 31. Então não esquece, além de terça às 7h30, 7h31 da noite, às quintas-feiras às 7h31 da manhã, para todos vocês estarem participando desse bate-papo e até tirando dúvidas sobre aí aspectos que podem impactar em você fazer 30 dias em vendas em apenas um. Estou vendo aqui no YouTube. Obrigado pela presença, Pedro. Boa noite. Se tiver tudo ok no som, só me dá um okzinho aí para saber que está tudo ok aí no som e nas imagens. Então vamos lá, gente. Eu quero começar explicando, para a gente já dar esse start, para deixar todo mundo na mesma página, o que são as vendas explosivas. Bom, esse é o fator principal das vendas explosivas. E como ela acontece? Na verdade, essa é a criação de uma circunstância, de um evento que gera toda essa avalanche de procura para um dia específico na sua loja, na sua concessionária. Então, veja que a ação explosiva é você canalizar diversas pessoas para o seu ponto de venda para que ocorra vendas massivas em um único dia. E como que isso acontece? Isso basicamente é uma sequência de ações e comunicações sequenciadas dentro de uma estratégia de comunicação que desperta justamente nesses seus clientes ou potenciais clientes o desejo de compra, de ir buscar aqueles produtos, aquela divulgação que você está fazendo. Durante o nosso papo aqui, vocês vão entender que essa divulgação é um pouco diferente do que a gente pode estar imaginando de bate-pronto. Mas vendas explosivas é isso. É você fazer uma ação concatenada de comunicação para que você crie uma demanda dentro de uma circunstância específica em um único dia. Você cria uma grande avalanche de procuras na sua empresa e vendas acontecem nessas mesmas proporções. E por que entender de vendas explosivas é uma grande oportunidade para o seu negócio? Bem, quando você entende o que está por trás desse método, dessas vendas explosivas, e o que sustenta elas, você consegue
multiplicar isso, você consegue fazer ela mais de uma vez, porque ele não é só apenas copiar o que está sendo feito, é entender o que está por trás dessa metodologia, desse método, e você pode fazer uma vez, duas vezes, dependendo se você tiver mais de uma loja, algumas lojas, você pode replicar isso nesse seu negócio, está sempre potencializando as vendas da sua loja. E mais do que isso, você consegue entender qual o melhor momento para fazer isso. Porque também não adianta você querer fazer isso toda hora, todo dia. Isso você tem um momento certo para fazer, onde você dá o tiro e consegue trazer realmente esses resultados impressionantes para o seu negócio, né? E o que você consegue com isso, né? Você consegue avançar sobre a concorrência, isso é um grande benefício já logo de cara. Você avança com a concorrência e você se destaca no comércio, ali no ponto que você está, como o ponto de grandes negócios ou dos melhores negócios. E claro, isso reflete em você, como gestor, como dono da loja, enfim, no seu círculo ali de referência, como, para a gente falar o nosso português, o cara, né? A pessoa que faz as vendas acontecerem. Pessoal, eu não sei quem está aqui comigo, né? Embora a gente esteja falando muito desse mercado de motos, de carros, mas se por acaso você que está aqui comigo não for especificamente desse mercado, eu peço, fica aqui porque o conteúdo que nós vamos falar pode ser aplicado em qualquer negócio, ele pode ser ampliado em qualquer negócio, e com o decorrer dos nossos encontros, isso nós vamos estar justamente expandindo esses conceitos e levando para outros negócios para que todo mundo possa entender, aprender e aplicar nos seus negócios. Então, você não vai perder nada em estar aqui, embora eu esteja nesse momento falando aí, dando um pouco mais de foco nessa parte dos mercados automobilísticos, que é esse primeiro passo, mas os conceitos valem para qualquer negócio. Beleza? Então vamos lá. Mas dentro desse processo, né, dessa oportunidade que surge de você estar sempre podendo repetir essas vendas, fazendo mais de uma vez, fazendo várias vezes durante o ano, isso traz aí um ponto que é importante para a gente conversar antes da gente entrar nos benefícios propriamente ditos. Deixa eu só pegar uma água aqui. Tem um ponto aqui que normalmente quando nós conversamos com os donos do negócio, os gestores, quando traz esse conceito do 31, que vem a pergunta que é o seguinte: o 31, né, a explosão de vendas, ela é para todo mundo? Ela serve para todo mundo? Ela serve para todos os negócios? Olha, ela serve para todos os negócios. Então a resposta ela é sim, mas ela é também não. Ela serve para todo mundo, mas não serve para todo mundo. Espera aí, Roberto, que história é essa, né? Explica melhor. Serve ou não serve? Bom, sim. Por que sim? Porque qualquer empresa, né, ou qualquer gestor que entenda toda essa metodologia, todo esse método, como funciona a parte da comunicação, da sequência, da concatenização de ações, pode aplicar no seu negócio. Todos os negócios, de uma forma geral, dependem de vendas. Em especial, obviamente, nós vamos falar aqui de comércio. Mas, por exemplo, já é possível aplicar isso daqui em recuperação de crédito. Se é em alguém que esteja aqui comigo, essa mesma ação pode ser utilizada para recuperar ou para melhorar aí devedores da empresa, por exemplo, ou se você presta algum serviço para alguma empresa, podemos fazer para vender consórcio, enfim. Embora a gente esteja falando um pouquinho mais direcionado aqui para donos de lojas de veículos ou gestores de concessionárias, isso pode ser ampliado para todos os outros mercados. Então, resposta é sim, serve para todo mundo. Mas podemos entender que tem o fator não aí. E quando não serve? Aqui ele é mais fácil ainda de responder. Ele não serve para aqueles gestores, né? Vamos generalizar aqui para os gestores dos negócios que não aceitam fazer algo diferente, que não acreditam que
que é possível fazer algo num formato diferente, ou mesmo não acredita que é possível fazer 30 dias de vendas em apenas um. Nós estamos falando de fazer 30 vezes o volume de vendas do que você faz em um dia. Isso para você entender a força que tem esse tipo de ação. Aí pode até vir aquela pergunta, né? Poxa, Roberto, então se eu faço isso, não preciso nem trabalhar o resto do mês, não preciso mais abrir a minha loja? Em tese, a gente até poderia dizer que sim, né? Mas na prática, isso obviamente não é aconselhável como desenvolvimento do negócio. Não faz o menor sentido uma atitude nesse formato, né? Mas em tese, teoricamente sim. O que a gente fala aqui na prática é que você pode até dobrar os resultados das suas vendas com essa ação. Porque você faz 30 dias, isso não quer dizer que você para de vender os outros dias. Isso continua acontecendo nos outros dias do mês. Durante os nossos encontros vocês vão entender um pouco melhor como que isso pode ir se desenvolvendo aí no seu negócio e nas ações que tem nas concessionárias. Deixa eu dar uma olhadinha enquanto aqui, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Beleza, estou vendo aqui, Ricardo está aqui, obrigado pela presença, a Cláudia, Maria Francisca entrou, então, poxa, também está assistindo esse vídeo ao vivo, Carlos Ortiz. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, vai deixando aqui no chat, estou dando uma olhadinha aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, e a gente de repente pode ir tirando alguma dúvida se for o caso. Lembrando que na quinta-feira teremos perguntas e respostas para aqueles que atuam diretamente no mercado e a gente pode ir saneando alguns desses pontos para que você atinja o seu 31. Então vamos lá. Já falamos aqui para quem serve e para quem não serve. Não serve para aqueles que não aceitam fazer algo diferente e não acreditam nesse potencial. Aí realmente a gente já começa com o jogo perdido. Agora vamos lá. E quem consegue fazer o 30 em 1? Quem consegue desenvolver essa ação das vendas explosivas? Sabe? Esse é um resultado típico que acontece sempre? Olha, ele não posso dizer que ele é típico, mas eu posso dizer que ele é totalmente alcançável para quem segue o método, para quem faz o que precisa ser feito. Então aqui eu vou passar alguns pequenos pilares que fazem com que, vamos dizer assim, você se aproxime, que traga uma certeza maior de atingir esses resultados. E o primeiro pilar para isso acontecer, que eu vou chamar de passo número 1, é justamente isso, é acreditar, é comprar e acreditar na ferramenta. Você que é gestor, você que toca equipes de vendas, quando você está lá, né, você está com aquele seu vendedor que está ali meio ainda não indo muito bem, o que você fala para ele? Acredita, vai lá, vai para cima, você pode. É essa energia que você precisa ter como pilar número 1 para desenvolver esse negócio, para alcançar e fazer o 31. É se jogar de cabeça, realmente é comprar e acreditar que é possível. E vocês vão ter, né, nos nossos próximos encontros, depoimentos, imagens de ações que foram feitas e trouxeram e alcançaram esses resultados. O segundo pilar, basicamente depois que você comprou, que você engajou, é ter a disciplina, é ter o comprometimento de fazer o que precisa ser feito. Esse realmente aí é o que transforma o desejo, ali o comprei, em resultado. É comprometer e fazer as ações que precisam ser feitas. Não é criar atalho, não é começar a inventar, é fazer o que diz o método. O que nós estamos falando aqui é um método de vendas que ajuda você a potencializar os resultados do seu negócio. Então falamos aqui dos dois pilares, é comprar a ideia e se comprometer. E obviamente, como eu falei, isso ele é um método, ele é pautado em alguns pilares, né, que fica por trás, né, que vocês vão estar entendendo nos nossos encontros. E são esses pilares, que a gente não vai conseguir desenvolver tudo aqui hoje, mas vamos desenvolver nos nossos próximos encontros, mas são esses pilares, a construção ou consolidação desses pilares que vai fazer você atingir esses resultados. Ou seja, quando você entende
esses 3 pontos, nesses 3 passos, acreditar, se comprometer e fazer, e a construção desses pilares, realmente o não fazer o 31 passa a ser quase que uma exceção. É totalmente possível atingir. Mas o ponto focal aqui é o seguinte, é se comprometer com os resultados e seguir o método, passo a passo para que o negócio aconteça. Tem ciência, tem conhecimento, tem metodologia por trás para esse desenvolvimento, mas o resultado só vem com a ação em cima desse método. Bem, voltando aos benefícios, né, agora vamos entrar diretamente nos benefícios de fazer o 30 em 1. Quero agora explorar então um pouco mais o que você ganha, né, no seu negócio, na sua loja, atuando com essa ferramenta, com esse método de explosão de vendas, né, de vendas explosivas. Obviamente o primeiro benefício que vem logo à cabeça é vender mais, né, vender e junto com esse vender mais vem um fator, um benefício um pouco mais intangível, ou bastante tangível, mas talvez menos mensurável, que é a satisfação de você, junto com a sua equipe, traçar uma meta e atingir. Cara, a gente já desenvolveu ações com pequenas empresas, com 2, 3 vendedores, e a mesma coisa com grandes empresas, 30 vendedores, equipes de 100 pessoas, e os resultados, né, a empolgação é sempre muito grande. Então, as vendas por si só já trazem esse ambiente muito positivo para toda aí a sua empresa, para toda a sua loja dentro dos resultados. Mas além disso, o que vem além disso? Quais são os outros benefícios mais tangíveis ou menos tangíveis que impactam diretamente no seu negócio? Então, além das vendas propriamente ditas, a gente pode falar do seguinte, que é você fazer uma adequação do seu estoque, é você fazer um giro e adequar o volume do seu estoque. Quando você faz isso, o volume de vendas faz você automaticamente acelerar essas trocas de produto do seu negócio e automaticamente potencializar não só as vendas, mas potencializar o lucro do seu negócio. Ou seja, se você consegue dobrar as vendas, muito provavelmente o seu lucro pode talvez até triplicar. Aí depende da estrutura de cada empresa, mas não chega a ser impossível ser esse resultado. Por quê? Uma coisa é você fazer uma venda, obviamente exagerando, só para deixar claro, com um lucro de 50%. Uma venda de um produto de 60 mil reais com 60%. Então você vai ter aí um lucro bruto de R$ 3.600 mais ou menos. Agora imagina você fazer uma venda com um lucro, não estou falando prejuízo, mas um lucro um pouco menor, talvez de 40%, de 30%, mas vender 30 carros, vender 20 carros. O resultado disso ele é muito maior. Ou seja, o lucro da sua empresa ele está pautado no giro dos seus produtos, que as vendas em volume fazem acontecer assim, em um dia. Ou seja, o que vem junto disso, logo depois desse giro que eu falei da lucratividade, é uma injeção de caixa imediato na sua empresa, ou quase que imediato na sua empresa. Esse talvez sejam os fatores mais tangíveis do seu negócio, ou seja, você faz uma ação e ali em poucos dias após terminar a ação você tem uma entrada de capital, uma entrada de dinheiro na sua empresa muito forte. Então isso é um negócio que pode aí realmente resolver algumas situações, algumas necessidades mais urgentes na sua empresa. Esse então já é o segundo benefício, né? Ou seja, o primeiro, além das vendas propriamente dita, é fazer essa adequação, esse giro do seu estoque. O segundo é a injeção de caixa no seu negócio. E tem um terceiro, que a gente volta para o estoque. Com essa ação, é muito possível que você você elimine da sua empresa aqueles produtos antigos, aqueles que estão ali empacando o seu capital, que estão ali atrapalhando o caixa da sua empresa. É aquele dinheiro que você pode colocar para dentro do seu negócio para adquirir produtos com melhor rentabilidade, enfim,
fazer uma adequação no seu estoque. Isso acontece em qualquer negócio e esse é um momento, é uma ação que vai te ajudar a também dar uma limpada, dar uma saneada nesse estoque antigo. Uma coisa é você ter no final de semana, passando ali na sua loja, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, com a possibilidade de alguém comprar aquele produto que está ali mais antigo no seu estoque, você está tentando vender, está tentando sair, foi uma compra errada, enfim, faz parte do negócio. Outra coisa é você ter 200, 250 pessoas, 180, enfim, passando pela sua loja. Veja qual a probabilidade de que você chegue uma pessoa com o objetivo ou a possibilidade de comprar e tirar aquele produto. Então veja que são alguns benefícios que vêm junto ou na carona, né, desse volume de vendas, dessa explosão de vendas que você pode fazer no seu negócio. Outro benefício que você traz para a sua empresa é justamente esse espírito de equipe, é um envolvimento, um engajamento da sua equipe, não só da equipe de vendas, mas de toda a empresa. Essa é uma ação que você pode envolver todo mundo da sua empresa e todo mundo ganha. Todo mundo pode ganhar financeiramente, porque os vendedores, de repente ali, vendem mais, garantem mais comissões, né? Normalmente é um público que trabalha com comissão, ganha mais comissões, a empresa ganha mais dinheiro, né? Acabei de falar para vocês aqui da injeção de caixa, e o cliente também ganha, porque ele vai aproveitar ali, ou ele vai perceber um ambiente diferente e aproveitar oportunidades que tem ali no seu negócio. Então, realmente ali você ainda traz esse espírito de equipe, de engajamento, né? E de satisfação para toda a sua equipe que trabalha diretamente nessa ação, né? Que atua nessa ação. Você encontrar outros participantes da sua concessionária, talentos que você pode encontrar que você nem imaginaria. E mais uma vez, serve para lojas pequenas, serve para lojas grandes. Isso daqui é um método, não é uma mágica, ele é um método. E como eu já falei lá no início, fazendo isso na hora certa, seguindo o caminho, o seu negócio se destaca e você avança sobre a concorrência. Quando eles perceberem que alguma coisa está acontecendo, já aconteceu, porque ele é um método diferente do caminho tradicionalmente usado nas formas de se vender produtos, né? Ele é um caminho, a gente chama aí de estratégia de guerrilha. Na verdade, você trabalha um pouco na sombra e ele só aparece no final da estratégia. E se a sua loja se destaca, ou você como gestor, ou você como o dono da loja, recebe também aí os benefícios desse resultado. Você passa a ser um líder para a sua equipe, passa a ser reconhecido dentro do mercado que você está inserido, enfim, tudo isso passa a ser um ótimo benefício para a sua empresa. Ou seja, falamos aqui de 5, 6 benefícios, além do benefício de venda, que você pode ter aí para o seu negócio. Deixa eu só acertar aqui um pouco a imagem, acho que aqui ficou um pouco melhor. Beleza, então vamos dar continuidade aqui. Agora, e dentro dessas ações, elas são perfeitas? Elas acontecem assim com toda essa facilidade? Não. Existem aí alguns erros, eu vou chamar de percepções distorcidas, que eu sempre vejo, né, que a nossa equipe sempre vê acontecer para aqueles que tentam fazer essa ação, mas sem seguir o método. Eles tentam desconstruir apenas vendo, aqueles que já viram esses negócios acontecer, sem entender o que está por trás. Lógico que pode até ter um resultado um pouco melhor, mas dificilmente vai conseguir fazer os 30 dias em apenas um dia. Então, o que está por trás daí? Normalmente, a distorção é que as pessoas que enxergam essa ação sem saber o que está acontecendo, acabam vendo apenas 2 parâmetros, que é o que está dentro da sua estrutura ou da sua percepção de fazer vendas. Ele está baseado no seguinte: em dar desconto e em fazer propaganda, vamos dizer assim, ainda que muitos falam dos métodos
digitais, que hoje está muito em voga, né, de fazer os Facebook da vida, os Google da vida, mas o conceito que está por trás dessa comunicação, ainda que digital, ela é a mesma que usada antes nos canais offline. Ela se baseia em dar desconto e colocar dinheiro num canal de comunicação. Então vou repetir para você o que acontece. Mais desconto, ou seja, menos preço e mais custo, mais investimentos na propaganda. Qual que é o resultado dessa matemática, sem fazer a conta? Obviamente é menos rentabilidade para o seu negócio. Você põe dinheiro a mais para vender cada vez mais barato. Olha, muitas vezes já vi situações em que a própria ação, o resultado da ação, não cobriu o custo do investimento nas propagandas. Ou seja, e aí quando isso acontece, o gestor ali acaba tendo um desses dois comportamentos, se não os dois, ou ter um e depois ter o outro. O primeiro é o seguinte: olha, vou parar de fazer essa ação, vou parar de desenvolver essa ação porque não traz resultado. Né? Eu faço lá propaganda, não traz resultado, enfim, quanto mais eu invisto, mais eu perco, vou parar de fazer. E vai desacelerando o seu negócio. A outra ação, né, ou outro comportamento que pode acontecer é justamente ao contrário. Na ânsia de ter resultado, ou de precisar apresentar resultados, ele dá mais descontos e dá mais investimento em propaganda. Ou seja, piora mais ainda a rentabilidade da operação ou da ação em si. Porque ele precisa dar esse retorno, a única coisa que ele enxerga é fazer esse tipo de ação. É claro, né, se a gente for fazer um paralelo totalmente fora do que nós estamos conversando aqui, mas um paralelo para um outro segmento, por exemplo, imóveis. Vamos pensar um apartamento de 500 mil reais que está sendo vendido por 200 mil. Cara, sem dúvida é uma oportunidade, ele vai vender. Se tiver 10 apartamentos assim, vai vender. Se tiver 20, é assim que vai vender. E são assim, algumas pessoas, algumas empresas trabalham justamente nessa direção, estrangulando a margem das lojas ou das ações. Agora, a grande sacada aqui, vamos chamar, é o seguinte: é você vender o seu apartamento de 500 mil por 500 mil, ou alguma coisa muito próxima disso, talvez 490, para não dizer que teve alguma negociação, e a pessoa que comprou achar que está fazendo um grande negócio e está tendo uma grande oportunidade. Olha a diferença. Então, quando você consegue fazer esse círculo rodar em grande volume, você tem margem de lucro e quantidade de vendas. O que acontece com o seu resultado? Certamente vai explodir. Então, essa é aqui a percepção distorcida que a gente vê em algumas pessoas que tentam fazer ou copiar esse tipo de ação, mas sem entender o que está por trás, sem são os pontos que estão sustentando todo esse processo de vendas explosivas. Agora aqui muitos podem estar falando o seguinte: tá, ok, Alberto, muito legal, você falou o que não funciona ou a percepção distorcida. Então, qual é o jeito certo de fazer isso acontecer? O que é o ponto que funciona para isso acontecer? Bom, é lógico, né? Dentro do que eu falei antes, né, no ponto anterior, até parece que não é importante, que eu sou da pessoa que sou contra, né, a ter promoções, ter negociações, ou que não precisa fazer propaganda. Não é nada disso, isso faz parte de qualquer processo de vendas, o processo de negociação, o processo de fazer propaganda, e aqui também existe um processo de divulgação, num formato diferente. Nós vamos conhecendo no decorrer dos nossos encontros. Mas, longe de dizer que isso não é necessário ou que não precisa ser feito. Precisa sim, só que de um formato que te traga grandes resultados, seja em vendas, seja obviamente como consequência nos lucros do seu negócio. Por quê? Porque apenas propaganda e desconto por si só, eles não trazem, vamos chamar assim, o cliente no momento certo ou na fase mais certa, aquecido ou num nível de interesse
suficiente para você fazer esse tipo de venda. Você traz um cliente apenas interessado no seu desconto, não no seu diferencial, não no seu, seja ele produto, seja outras características da sua loja que você tem. Mais uma vez, independente de tamanho, independente do local, não é isso que vai impactar. O que impacta é o seu diferencial sobre esse aspecto. Então, o ponto aqui ele é o seguinte, né? Não é só a comunicação a fazer, é o que você está comunicando, é como você está fazendo essa comunicação e mais do que isso, né? Como você está trazendo essas informações do seu cliente e no segundo aspecto, você sabe quem é seu cliente, você tem claro para quem você está direcionando essa comunicação. Eu diria que esses são os pontos que você precisa começar a entender que vai melhorar justamente a atração desse cliente, ou de trazer o cliente certo, no momento certo, de uma forma direcionada para a sua loja. Eu vou fazer aqui alguns paralelos que talvez ajudem a entender o que eu estou querendo dizer. Vamos pensar aqui o seguinte, vamos pensar numa propaganda, né? Qual é o tipo de propaganda que te atrai mais? É aquela que simplesmente faz, né, o desconto, né, um grande desconto, uma grande ação, aquela que te traz uma atenção maior, ou são aquelas propagandas que começam a mexer com alguma necessidade ou algum desejo seu? Até aquelas propagandas que despertam necessidades que você nem sabia que tinha, ou que você nem imaginava que poderia ter. Muitas vezes isso acontece com produtos novos, produtos inspiracionais fazem muito bem essa propaganda. Então, essa é o tipo de propaganda que normalmente, essa segunda opção, é a que traz uma maior atenção, traz uma maior atratividade para visualizar a tua loja, o seu produto, seja lá o que seja. O segundo aspecto de uma propaganda, por exemplo, é o seguinte. Por exemplo, quando você às vezes vê uma propaganda que parece ser muito boa, muito legal, mas vem aquela vozinha lá dentro de você e fala o seguinte: ah, mas isso não é para mim, isso não me interessa. Cara, essa é uma ótima propaganda, porque se você não está se interessando, é porque a propaganda, ou a pessoa, a empresa que desenvolveu essa propaganda, tá claro para ela que você não é o cliente dela. Partindo do seguinte princípio, desde que ela tenha feito o passo anterior. Lembra que eu falei? Como eu estou comunicando e para quem eu estou comunicando. Se ela sabe bem para quem ela está comunicando e você sente que aquilo não é para você, a propaganda ela está perfeita. Você não é o cliente para aquela marca ou para aquele produto, pelo menos naquele momento. Imagina a seguinte situação, né? Detergente, vamos dizer aqui que seja detergente. Detergente, talvez ali um homem num primeiro momento não vai se interessar, isso não é para mim, para minha esposa, seja alguma coisa nesse sentido. Mas imagina que uma empresa apresente um detergente com muito mais prático, que você pode limpar a casa inteira com esse detergente para homens que vivem sozinhos, né? Para homens que mudaram e estão vivendo sozinhos. Opa! Já pode despertar um outro tipo de interesse que você nem sabia que existia e talvez esteja sofrendo essa necessidade na sua vivência, vamos chamar assim, individual. Então veja, não é só o que você está comunicando, é o como para trazer essa atração, vamos chamar assim, e para quem você está fazendo. Quando você consegue juntar essas duas coisas, com a comunicação correta, o formato correto para a pessoa correta, chega-se ao 30 em 1. Faz-se esse potencial de vendas para quem você quer atingir. Então, esses são os caminhos, né, vamos chamar assim, da comunicação para a gente trazer essas vendas. E como que a gente faz essa comunicação? Por incrível que pareça, né, é conversando, essas propagandas que trazem essas sensações, né, que atrai alguma coisa inspiracional, são elas que trazem os maiores resultados. Ou seja,
é conversar com um lado emocional das pessoas. Até parece um pouco papo de louco, mas é assim que funciona. Essa é a comunicação que funciona. É a comunicação que atinge o lado emocional das pessoas. E quando nós falamos de mercado de carros, mercado de motos, o fator emocional ele é altamente presente nesses tipos de negociações. Porém, as negociações ou as divulgações elas são estritamente racionais. Produto de X por Y, produto de tanto por tanto, esse carro tem mais isso ou menos aquilo, leve mais isso por menos, coisas nesse sentido. E dificilmente acabamos fazendo algum tipo de comunicação com um apelo um pouco mais emocional. E na verdade é isso que precisa ser feito. A combinação dos dois. É sim, ter uma oportunidade ou apresentar algo como se fosse uma grande oportunidade, porém atingindo o lado emocional da pessoa. Aí você tem realmente a combinação dos fatores para fazer uma grande ação de vendas no seu negócio. Estou vendo aqui, Luiz Sobral comentou aqui gatilho, ele passa por aí mesmo, Sobral. É isso mesmo, passa aí pela parte do gatilho, né, dos gatilhos mentais. Essa é a forma da comunicação. Mas mais do que ter os gatilhos, ou além de ter os gatilhos, é saber como aplicar. Qual o momento de aplicar esse gatilho? Porque existem aí N gatilhos, mais de 50. Qual que você vai usar? Em qual momento? Em qual sequência? A utilização dessas ferramentas é como se fosse uma música. Você tem uma concatenação de comunicação, onde você vai atingindo momentos emocionais da pessoa, fazendo ele que ele se atraia e corra, ou pelo menos se interesse pela oportunidade que você está colocando. Bom, pessoal, aqui pra gente ir caminhando pro final, pra gente finalizar, eu sempre gosto aqui de deixar então o nosso primeiro passo, né? O que você pode fazer no seu negócio, né? Na sua loja. Hoje aí é terça-feira. Eu sei que ontem, grande parte vocês estavam aí finalizando os aspectos do último final de semana, das vendas que ocorreram ou das vendas que ficaram pendentes. E hoje é um bom dia para você já começar a pensar o que pode mudar ou implantar no seu negócio para melhorar as vendas. E eu quero deixar então aqui um pequeno primeiro passo para você começar a refletir e quem sabe até já começar a ter os primeiros resultados no seu negócio. Então as perguntas é justamente isso. Quem é o seu cliente? Quem é o cliente que vem conversar com você? Quem é? Quando você fala cliente, muitas vezes a resposta que vem é o seguinte: não, eu vendo para quem quer comprar. Resposta perfeita. Agora, quem quer comprar de você? Quem que é o seu cliente para você ter uma assertividade de comunicação e não perder ou não despender dinheiro com pessoas que não são o seu cliente? Então, quem é o seu cliente? Essa é a primeira pergunta para você pensar. E quanto mais específico você for com esse seu cliente, mais claro vai ser para você entender quais são as suas, que eu digo, do cliente, as necessidades dele, para você construir a sua comunicação. Eu gosto de fazer aqui também um paralelo, né? Vocês vendo que eu uso um pouco de paralelos para sair um pouco aí só da conversa tão direcionada. Mas vamos pensar que você está ali numa plataforma de trem lotada, ou numa rodoviária lotada, muita gente, e tem uma pessoa que você quer falar que está lá na frente, lá na ponta da plataforma. Você está aqui num canto, você precisa falar com a outra pessoa, você vai ter que gritar, né? Vai ter que chamar essa pessoa. Como você chama a atenção dessa pessoa? Vamos supor que seja aí um homem lá com o seu boné verde, camiseta amarela, jaqueta preta, enfim, tá lá na ponta e você quer chamar a atenção dele. Como você faz? Você grita: ô, você aí da ponta, tô precisando falar com você. Quantas pessoas vão olhar para você? Praticamente todo mundo, né? Foi uma comunicação extremamente aberta. Ei, você que está aí na ponta. Agora, e se você falar assim:
Ei, você rapaz que está aí na ponta de boné amarelo, camiseta verde e jaqueta preta, eu tenho uma mensagem para você. Quantas pessoas vão olhar para você? Talvez algumas além daquelas, mas vai ser muito direcionada para aquela pessoa. Então, quando você fala quem é o seu cliente, quando você refletir sobre isso, é isso que eu quero dizer. Quanto mais específico você conseguir ser de quem é o seu cliente, mais fácil vai ser você construir a sua comunicação direcionada para ele. E a segunda, que vem junto com isso, é por que esse cliente compra ou compraria de mim? Por quê? Aqui eu já vou deixar uma dica que é o seguinte: se a resposta que está passando na sua cabeça, ou você acha que é isso que ele iria responder, que é porque o meu preço é o melhor, vou deixar aqui uma pulga atrás da sua orelha. Você está correndo no caminho de quebrar a sua empresa. Então, cuidado se a resposta for essa ou passar por alguma coisa nesse sentido. Ok? Bom, talvez aí quando você refletir sobre esses aspectos, você já vai começar a perceber ou entender por que as suas vendas podem não estar indo tão bem, ou até, se você já tem os pilares construídos, o quanto você ainda pode crescer no seu negócio e potencializar as suas vendas. Deixo aqui então essa reflexão para a gente finalizar nosso bate-papo e queria então convidar vocês para deixar aqui aí no bate-papo, deixar um comentário, qual foi o insight de hoje, qual foi o aprendizado, o que vocês puderam tirar aqui, e se teve alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, coloca também, ele pode ser aí um tema para os nossos próximos encontros. Os nossos encontros, os nossos temas, eles vão sendo construídos por vocês que estão aqui e vão estar participando dia a dia na construção desses nossos bate-papos. Então é importante a participação. Se você entendeu que valeu a pena o conteúdo, deixa um joinha, compartilha. Isso leva para mais pessoas, para cada vez mais pessoas que possam aproveitar todo esse conteúdo. Mais uma vez, então, eu agradeço a participação, o tempo de cada um de vocês. Lembrando que na quinta-feira, às 7h31 da manhã, vou estar eu e meu parceiro Di Jorge com perguntas e respostas para todos vocês que queiram então entender como fazer 31 no seu negócio de carros e motos. Ok? Então, mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus e até quinta-feira. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom.